Olá, pessoal. Estamos nós aqui para a nossa 7ª aula. Passando rápido, tá? Muito rápido. Parece que foi outro dia que a gente estava fazendo a primeira aula com vocês. Estamos para a 7ª. É muita informação, não é? Bom, vocês viram na última aula que nós discutimos sobre a burocracia, né? O modelo burocrático. Vimos a importância dela, a disfunção dela, né? Até como foi que ela corroborou com o patrimonialismo. Mas veja que depois ela muda radicalmente e vem se tornar uma coisa ali, um modelo bem mais interessante. Então, o que a gente tem para hoje? Deixa eu compartilhar com vocês os nossos slides. Que hoje nós vamos discutir já uma coisa está se aproximando mais da modernidade. Está se aproximando da modernidade, que nós vamos discutir agora sobre o modelo gerencial da administração pública. Ou seja, a gente está começando a chegar para os dias atuais. Então, a gente vai ver o quê? Que esse modelo gerencial da administração pública, o que é que ele tem de teoria, o que ele tem de abordagem, o que é que ele tem de características. E o objetivo é que a gente possa compreender como esse modelo ele veio impactar na gestão pública. Ok? Então, veja bem, a transição para uma terceira via. A evolução da implementação do modelo gerencial na gestão pública teve origem no final do século XX, aproximadamente. Existem até os dias atuais. Mas veja que a gente estava discutindo a burocracia. Você vê que foi uma crescente, foi muita gente estudando, muita gente analisando, muitos problemas sociais acontecendo, muitos problemas econômicos acontecendo, muitos problemas políticos e ideologias acontecendo, e a coisa foi se modernizando. Veja a importância dessa nossa área da gestão pública, que você vai trabalhar com o quê? Com dinheiro público, com a coisa pública propriamente dita. Então, esse modelo ele termina surgindo como uma resposta às crises econômicas que aconteceu, como a do petróleo, que aconteceu em 73, e que abalaram o welfare state e a administração burocrática, de uma certa forma. Vamos discutir assim o que é esse welfare state, para não ficar somente na teoria, a gente entender um pouco mais. Então, a transição para uma terceira via foi impulsionada pela necessidade de mudança. Sim, mas o que é esse welfare state? O welfare state, na verdade, vamos dizer assim, que é um estado de bem-estar social. É um modelo político e econômico no qual o Estado ele busca assumir responsabilidades sociais pelo bem-estar dos cidadãos. Ou seja, foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, em vários países europeus e adotado em outra parte do mundo. O governo provê serviços básicos como saúde, educação, habitação, assistência social, além de garantir uma rede de segurança social com aposentadoria e seguro-desemprego. A gente ainda tem, observa, a gente passa por isso. O Estado ele tem essa mão gigantesca, né, para cuidar. Um exemplo disso é o nosso próprio SUS, que tanta gente critica. Pelo amor de Deus, gente, não queiram ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e precisar da saúde pública lá. Eles não têm saúde pública. Feita nossa, não. Vamos dizer, se você está numa festividade típica aqui do Brasil, como, sei lá, pensa em um carnaval, né, que atrai muita gente, e você vier da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, de onde você vier, e você precisar de um atendimento, aconteceu um acidente, você, sei lá, tomou alguma coisa que te deixou tonto, você desmaiou, a coisa pública vai aqui no Brasil, não quer saber se você é ou não brasileiro, vai te socorrer. Lá fora, não tem um sistema único de saúde. Lá fora, se você precisar uma ambulância, pelo amor de Deus, como o povo costuma falar, está aos olhos da cara, uma ambulância. Imagina o tratamento com especialistas, entendeu? Então, veja bem. O objetivo do welfare state é justamente reduzir a desigualdade. Essa desigualdade social tão característica em países como o nosso. E promover essa igualdade de oportunidades
e assegurar um padrão mínimo de vida para todos. A gente percebe que aqui a gente tem isso muito forte. A gente tem um salário mínimo, né? É o mínimo que você pode pagar para a pessoa é aquele valor ali, é o mínimo. Aí aqueles outros profissionais que não ganham por salário mínimo, que nada pode ser indexado ao salário mínimo, vamos supor, você ganha R$ 5.000. Tá? Você ganha R$ 5.000, o salário mínimo está custando R$ 500. Então você ganha 10 salários mínimos. O tempo passou e o governo foi aumentando o valor do salário mínimo. Como não pode indexar o seu salário ao salário mínimo, o salário mínimo agora está custando, vamos por R$ 1.500. Ou seja, é só você pegar e dividir esses R$ 5.000 por 1.500 para você ver quanto salário mínimo você está ganhando agora. Entendeu? O padrão mínimo é para poder tentar igualar. Então, esse modelo vai terminar o quê? Uma forte intervenção do Estado na economia e na vida social, com política de redistribuição de recursos e proteção aos mais vulneráveis, adaptando-se às particularidades culturais, econômicas e políticas de cada país. Às vezes, esse tipo de política ela fica meio exacerbada para determinados grupos, considerados frágeis, e em relação em detrimento dos outros, que também precisa de ser observado, que muitas vezes não é. Tá? Então, veja assim, o nosso modelo gerencial, quando a gente vai para o contexto global, a gente tem que despontou de forma diferente em diferentes países. Nos Estados Unidos foi o Ronald Reagan, esse primeiro da foto aqui embaixo, que foi presidente norte-americano. No Reino Unido, quem já pensou essa questão do modelo gerencial, a forma como seria aplicado, foi justamente a Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra. E no Brasil, iniciou-se com a ditadura militar com o general Castelo Branco. E ele terminou sendo continuado, esse pensamento, modelo gerencial, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas ele vem ser finalizado exatamente no Decreto-Lei 200, de 1967, com a reforma Bresser-Pereira, em 95. Esse Bresser-Pereira, esse que está aqui do ladinho, ele foi um dos caras mais importantes. Se você for estudar governança pública, você vai terminar esbarrando na literatura que ele desenvolveu. Entendeu? Funcionou, sim, até um certo tempo, mas precisou de uma série de adaptação que a gente vai estudar em outras aulas mais à frente. Tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, durante a ditadura militar, houve uma expansão meio que desordenada da administração pública. Terminou resultando num processo de nepotismo. Começou a acontecer de novo. Nepotismo, corrupção e falta de clareza nas regras da escolha dos gestores e contratos. Posteriormente, o Bresser terminou identificou um país em crise, com inflação alta e dívida externa significativa. Ou seja, a gente começou a apresentar situações não interessantes para esse modelo gerencial. Então, no segundo momento do gerencialismo, durante o governo Fernando Henrique, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, o PDRAI, lembra que a gente já discutiu isso em aula anterior, terminou implementando mudanças consideradas significativas, importando prática do setor privado. Isso vai gerar uma crítica terrível, que diz, porque todo o setor privado para coisa pública. Sim, mas o setor privado tem um detalhe, se ele não trabalhar muito bem, ele quebra. É o dinheiro do dono que está ali. Então, na administração pública, é o dinheiro de quem? Da sociedade que está lá. Então, eles trouxeram, focando em resultados, transparência e accountability, essa questão da responsabilização, certo? E adaptando-se ao modelo neoliberal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi já do ano 2000, terminou introduzindo novos paradigmas e responsabilidade dos gestores públicos. O negócio da Lei de Responsabilidade Fiscal é o seguinte, as contas têm que fechar. Eles têm limite para trabalhar. Então, outras iniciativas que incluíram a criação das agências reguladoras, valorização profissional do servidor, a observação da sociedade como um campo de conflitos, lógico, e cooperação. Não é só conflito, cooperação também. Você pode aproveitar, redimir conflitos e aumentar a cooperação. E onde o controle se deslocou do processo para agora a entrega de resultado. Lembra quando a gente estava discutindo antes ali na burocracia,
que o foco era no processo e não no resultado, agora com a gestão, com esse tipo de gerenciamento, ele vai querer agora o resultado. Não é que os fins justificam os meios, não é isso. Mas é que agora eles vão querer o resultado. Então o processo tem que ser muito bem feito. Então você tem exemplos de empresas reguladoras que apareceu nesse período, foi a Anatel, que regula telecomunicações, a ANP, que regula a questão do petróleo, gás natural e biocombustíveis, a NTT, transporte terrestre, Anvisa, saúde pública, ANEEL, energia elétrica, ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviários, tudo apareceu nesse período. Ou seja, o modelo gerencial na gestão pública no Brasil surgiu em reação à crise econômica que nós tivemos. Observou que cada vez que dá uma crise, vem uma nova forma de trabalhar. Implantando em diversas etapas, introduziu mudanças cruciais como a adoção de práticas do setor privado, lógico, priorização de resultados, transparência e responsabilidade, as novas obrigações para os gestores. Além disso, reconheceu a sociedade como um espaço de conflito e colaboração. Seu foco principal é garantir o resultado e eficiência da administração pública. Entendeu? Quais são as concepções teóricas desse modelo gerencial? Primeiro, a eficiência tem que ser cada vez mais alta, a produtividade cada vez mais alta, a qualidade cada vez melhor, mas num custo cada vez menor. Observa que a visão é bem voltada, como se fosse uma iniciativa privada. Pô, só porque é administração pública, eu posso estou buscando dinheiro com a sociedade, através de impostos, taxas e tudo mais, eu posso gastar como eu quiser, com baixa eficiência, baixa produtividade, baixa qualidade, custo alto, de jeito nenhum, é o inverso. Entendeu? Então, a abordagem do modelo gerencial da administração, ele pensa justamente o seguinte: descentralização versus centralização. Ele baseia-se na descentralização das funções e decisões, mantendo ainda alguma centralização. Quando você descentraliza, você dá agilidade ao processo. Outra coisa, a estrutura horizontal. Lembra que na burocracia a gente discutiu que seria mais vertical? Aqui ele é mais horizontal. Busca horizontalizar a estrutura administrativa. A orientação para o cidadão, ele enfoca o cidadão como cliente do Estado. Olha a visão como é que mudou agora. O cidadão, você, eu, todos nós somos clientes, porque eles estão cuidando do que é nosso. Então, eles têm que entregar o que for de melhor para nós. As crenças fundamentais. Acredita-se no processo social através da tecnologia do mercado livre, considerando o indivíduo como autoempreendedor. Prioriza eficiência, produtividade, qualidade, correção de custo. Isso a gente já discutiu anteriormente. Então, esse desdobramento do modelo gerencial, a gente tem, primeiro, o modelo gerencial puro, que ele surge para resolver déficits anteriores. Então, ele baseia-se no estado fiscal. Ele busca aumento da produtividade, ou seja, uma produtividade melhor e maior, uma desburocratização, regulação e descentralização. Modelo gerencial já do consumerismo. Consumerismo, ele visa o quê? A prestação de serviço público por meio de competição. Tratando o cidadão como cliente do Estado, ou seja, quem quiser trabalhar para a coisa pública tem que competir para entregar o melhor com menor custo. E o modelo gerencial orientado ao serviço público. Essa última fase do gerencialismo, ela vem discutir o quê? A transformação do cidadão em agente agora, não só cliente, mas agente participativo. Entendeu? Ele valoriza a equidade, a expansão das responsabilidades, justamente do Estado, a transparência, a justiça social e a descentralização. Veja como foi mudando, foi somente começar a olhar para a administração privada que começou a mudar a visão para a coisa pública. Então, essa transição para o novo modelo de gestão, ele tem uma fronteira final de transição, o modelo gerencial orientado ao serviço público, é a transição para a governança pública, isso que nós temos hoje, que é demandada para o Estado atualmente, né, hoje. O movimento da transição foi desde 95 que começou a fazer essa reforma gerencial e terminou se alinhando com os preceitos que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ela estabelece. A gente não está vindo para isso só porque tem a governança pública que é bacana, que é legal. Não. É porque esse órgão internacional, ele enxerga e cobra. Então, o Brasil está indo porque ele tem que ir. Não é porque ele quer ser bonitinho. É que ele tem que ir. Caso contrário, ele vai continuar em países em desenvolvimento, não país do primeiro mundo.
entendeu? Essa evolução é para isso. E outra, a tendência do Estado. Há uma tendência clara do Estado em transitar para essa nova forma. Lógico, similar à gestão corporativa da iniciativa privada. Ela precisa estar lá. Não é que ela quer, ela tem que ir para lá. Por fim, as características desse modelo gerencial. Primeiro, processo decisório estratégico voltado para resultados. Descentralização e flexibilização. Sistema de recompensa por produtividade e mérito. Está vendo? Está trazendo dos anteriores. Incentiva a competição interna e externa. Avaliação por eficiência e controle social. Então, veja bem, você percebe que a partir dessa movimentação, vamos dizer, começou a ficar mais profissional a administração pública. Mas, como eu falei para vocês, a OCDE cobra. E os países que querem ser entendidos, entrar no hall dos países desenvolvidos, têm que atender a uma série de requisitos. Dentre eles, essa questão do tipo de governança que você tem com a gestão pública. Entendeu? Pois é. É isso que a gente tinha para hoje. E eu, mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. Continue lendo o material e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.